Entrar na justiça por conta própria e assumir o papel de advogado de si mesmo. É possível sim ficar diante do juiz, ainda que sem um diploma de direito, para narrar os fatos e fazer a autodefesa. A repórter Letícia Justus mostra agora que a medida que libera o advogado da ação é bem polêmica. Tribunal. Quem mais fala aqui são os advogados de defesa e de acusação. As testemunhas também têm espaço, mas só para responder o que for perguntado. As partes normalmente passam o tempo todo ao lado do advogado, apresentam uma curta defesa e depois ficam em silêncio, acompanhando a audiência. Há casos em que as partes podem atuar bem mais em causa própria. A regra está prevista na lei trabalhista e é conhecida como jus postulante. A CLT diz que empregados e empregadores podem reclamar na Justiça do Trabalho e acompanhar o processo até o fim, sem a necessidade de advogado. Mas ainda há controvérsias sobre a medida. A Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da Justiça. E o Estatuto da Advocacia e da OAB classifica os pedidos ao Judiciário como atividade privativa do profissional. Essa regra do Estatuto para os processos trabalhistas já está suspensa por decisão do Supremo Tribunal Federal. Mesmo com a polêmica, os tribunais costumam aceitar o jus postulante. Mas um alerta: em alguns casos, a autodefesa pode não ser a melhor opção para o trabalhador. Vêm trabalhadores da justiça para dizer, olha, eu trabalhei muito tempo, muitas horas e não recebi hora extra. Vem trabalhador da justiça para dizer, minha carteira de trabalho não foi assinada. Ora, essas demandas, que são muitas na Justiça do Trabalho, elas são demandas razoavelmente simples. Elas não exigem uma alta técnica processual, uma alta técnica jurídica. Claro que outras, como acidente do trabalho, indenizações em razão de assédio ou coisas do gênero, são demandas mais complexas. Nesses casos, realmente fica aquela dúvida se o uso do ius postulante favorece a parte ou, na verdade, prejudica a parte. Nas ruas, a possibilidade de contar ao juiz a própria história para se defender divide opiniões. É complicado, né? A gente fazer a nossa defesa, porque o advogado ele tem muito mais conhecimento das leis do que a gente. Se eu sou a pessoa envolvida, eu vou contar para outra pessoa, essa pessoa vai entender diferente daquilo que eu vivi. Então, se eu puder ir lá e falar a minha opinião, da minha forma, o meu lado da história, vão me entender melhor, né? O advogado, ele foi preparado para aquilo, ele foi estudado para isso, então é bem mais fácil para ele, né, que está por dentro de todas as leis, para ele vai ser mais fácil me defender. Eu daria quando me defender, não importa o que ele diria, que ele escrevia lá, o juiz, as palavras dele, o que eu ia falar, eu fiz, foi assim, aconteceu comigo, desse jeito, para todo mundo entender do jeito que aconteceu. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Milton de Moura França. Ministro, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela presença do senhor aqui primeiro. Estou às ordens. O senhor acha que, de fato, como nós ouvimos a entrevistada ali no finalzinho, a pessoa fazendo a sua defesa, ela vai explicar todos os detalhes de como aconteceu? Isso pode ajudar? Veja, o jus postulante foi criado entre nós na CLT, que é de 43. Tanto o direito material quanto o direito processual era muito simples, ambos eram simples. Hoje eles têm uma complexidade muito maior. O que sempre se constatou é que nas antigas juntas de conciliação, hoje várias do trabalho, o empregado comparecia, era encaminhado a um funcionário e ele contava a sua história. E essa história era reduzida a termos, em termos jurídicos. E depois ele ia para a sessão, para a audiência, e lá, normalmente a empresa vinha com um advogado, arguía uma série de preliminares, uma série, enfim, de questões que ele não tem condições, não tinha condições, não tem condições, porque não é um técnico para responder. Nós, juízes, ficávamos numa situação extremamente complicada. E qual era o caminho? Ou encaminhava-se a um sindicato ou ao Estado, para nomear um advogado que o Estado tem a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita. Porque senão o juiz ficaria numa situação muito complicada, porque este empregado, tecnicamente pela lei, eu teria que dar um prazo para ele se manifestar. Manifestar sobre o quê? Ele nem não tem sabia. Conhecimento, né? Absolutamente nenhum conhecimento. Se naquela época a legislação não era tão complexa assim, hoje então isso não daria certo na opinião do senhor? Eu acho, inclusive, que não houve recepção
do artigo 791 pelo artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. A justiça do trabalho é uma justiça, então não vejo como possa subsistir ainda ius postulante. Excepcionalmente, o que se admite é o habeas corpus, que a própria parte pode impetrar, né? Mas mesmo assim, hoje muito pouco se percebe esse tipo de utilização pelo próprio paciente. Nos tribunais regionais do trabalho em todo o país, há essa admissão ainda do jus postulante. Agora, no TST, há 4 anos atrás, mais ou menos, a experiência não foi bem sucedida, ministro? Nós tivemos um caso em que o próprio empregado veio sustentar e, infelizmente, não foi uma hipótese muito boa, porque a pessoa que em causa própria, o próprio advogado, normalmente não deve fazer a defesa, como um médico deve operar um filho ou coisa semelhante, né? E esse reclamante, como ele não detinha nenhum conhecimento técnico, ele quis contar a história dele, a vida dele, e se empolga. E isto não é possível no Tribunal Superior, porque o Tribunal Superior do Trabalho, ele examina recursos de natureza extraordinária. Isto é, recurso de revista e recurso de embargos. E são milhares de recursos também? Não, e são recursos extremamente difíceis, que os próprios advogados que não são muito habilitados têm dificuldades em redigir uma peça. Nesse caso ele se enrolou ainda mais, ministro? Não, porque nós não permitimos. Teve um incidente e depois o tribunal resolveu que realmente ele não poderia. Ele não chegou nem, praticamente, ele foi à tribuna, mas não foi permitido a sustentação. E aí criou toda uma celeuma, deu problemas muito sérios. É constrangedor para a pessoa também que não tem conhecimento jurídico, né, imagino? Não tem, porque o recurso de natureza extraordinária, ele exige uma série de requisitos que nós mesmos, magistrado, quando vamos analisar um recurso, para saber se ele é conhecido ou não é conhecido, temos algumas dificuldades. Agora, imagina o leigo, que não tem conhecimento nenhum, dizer para ele, por exemplo, um relator no TST, olha, eu não conheço o seu recurso. Ele fala, mas como não conhece? Não tem como. É verdade, ministro. E agora vamos às ruas saber quais são as dúvidas dos trabalhadores sobre essa possibilidade de autodefesa nos tribunais. Vamos ouvir a primeira pergunta. Eu sou Ferreira Mendes, servidor público. Essa regra só vale para a Justiça do Trabalho? E aí, ministro? É só para a Justiça do Trabalho que ainda permanece o ius postulante, porque tanto na esfera civil, na esfera criminal, há necessidade de advogado. É a Constituição que diz. O advogado é indispensável à administração da justiça. Salvo os juizados especiais, né, de causas de até pequeno valor. Tudo, mas normalmente é preciso, é indispensável. E mesmo o juizado, em determinados valores, já exige a presença do advogado. Agora, aquela pessoa que tem conhecimento técnico, né, vamos supor aquela pessoa que já estudou direito, que domina um pouquinho, aquela causa tem o mesmo valor de uma causa que tramita com o advogado, ministro? Não, o valor de causa não há esse problema. O que me parece importante deixar claro que, tratando-se de uma defesa onde exige conhecimento técnico, quem deve fazê-lo é aquele que está habilitado, formalmente está habilitado. Porque é um engano dizer que eu posso, empregado, ir à justiça fazer a minha defesa, se eu não tenho condições técnicas para fazer essa defesa. Isto é um engano. E vamos agora a mais uma pergunta gravada nas ruas, vamos conferir. Meu nome é Vânia Souza, sou artista plástica e gostaria de saber se o tribunal pode me impedir que eu me defenda e exigir um advogado. Pode, ministro. Nós estamos decidindo agora no Tribunal Superior do Trabalho se é possível. Se o tribunal, e eu espero que assim seja, sinalizar no sentido da inviabilidade, o que poderá ocorrer é a própria parte pedir que seja nomeado um advogado por parte do Estado, ou esse próprio encaminhar esse pedido aos sindicatos que têm essa função de prestar assistência. Mas isso vai depender da posição do Tribunal Superior do Trabalho. Eu acredito e estou torcendo que realmente se exija a presença do advogado para o próprio benefício do empregado, que vai ter condições técnicas de melhor defender seus direitos. Essa é uma opinião pessoal do senhor, né? Mas há alguma jurisprudência já do TST em torno do jus postulante, que é tão polêmico, né? Não, no TST nós tivemos, me parece, um caso, 4, 5 anos atrás, porque normalmente são só advogados que comparecem para fazer a sustentação.
Agora, quando o tribunal observa que aquela pessoa realmente, às vezes uma pessoa que não tem mesmo domínio, uma pessoa mais humilde, enfim, o tribunal tem como vetar aquela participação, exigir ali uma presença de um advogado? Nós vetamos porque ele não era bacharel em direito, entende? E o que, se ele requeresse, pleiteasse, poderia encaminhá-lo ou ao sindicato para prestar assistência ou ao próprio Estado, que tenha o dever constitucional de dar assistência gratuita. Ok, temos mais uma pergunta gravada pela nossa equipe de reportagem. Vamos ver qual é a dúvida agora. Meu nome é Thaís da Silva, eu sou técnica agrícola. O processo começou em um tribunal. Eu me defendi. Houve um recurso e foi para outro tribunal. Eles podem exigir um advogado? Veja, se eventualmente foi feita a sustentação num regional e permitiu, eu, por exemplo, fiquei muitos anos no regional e nunca tive um caso da própria parte ir fazer sustentação. Mas se eventualmente um tribunal permitir a sustentação e chegar ao recurso aqui através de recurso de revista para exame do TST, vai depender da solução que nós vamos dar agora de ateste. Se o TST entender, por exemplo, e assim espero, que é indispensável o advogado, nós vamos encaminhá-la. Ela deve fazer um pedido, nós encaminhamos ao sindicato, repito, ou então à Defensoria Pública para fazer a defesa dela, se ela se entender. Você não pode adiantar a decisão, mas acho que a maioria, né, dos ministros tem mais ou menos esse entendimento do senhor, essa preocupação com a justiça trabalhista, na verdade, né? Eu acho que isso aí é um exercício de cidadania. O direito de ingressar em juízo, o direito de ver a sua defesa bem feita, o devido processo legal pressupõe exatamente isso. Alguém que esteja habilitado a defender o meu interesse quando eu vou a juízo. E é o caso do empregado. Porque ele não tem condições técnicas para elaborar um recurso e muito menos sustentar. Agora, a pessoa que acha que tem essa condição pode desistir a qualquer momento e ingressar novamente com a mesma ação ou com recurso com o advogado? Não. Aí depende, porque nós temos a inicial, quando se entra com pedido e ele é julgado, eu não posso mais reproduzir este pedido, salvo se tiver uma outra causa de pedido, mas aquela mesma ação não vai poder, não. Então é bom só pensar se anular direitinho tudo. E contratar um advogado que é a pessoa ideal. Ou contratar o advogado, se não tiver condições, procurar o sindicato ou a própria Defensoria Pública para que possa fazer a sua defesa. Ministro, muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor, uma boa tarde. Muito obrigado, foi um prazer. Igualmente.